Senhor, meus irmãos, estamos estudando a lição número 9 da Revista dos Jovens, que tem o título Conselhos de Paulo a Timóteo. Tema do trimestre: sejam firmes, ensino sadio e caráter santo, nas cartas pastorais, revista comentada do pastor Silas Queiroz. Então estaremos concluindo o estudo sobre a primeira carta a Timóteo, e em breves versículos Paulo deixa também conselhos riquíssimos ao seu filho na fé. O textuário diz: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que, sem prevenção, guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. 1 Timóteo 5:21. Resumo da lição: o líder deve ser imparcial, sem se deixar influenciar por quaisquer fatores que o leve a favoritismo. Glórias a Deus. E os objetivos da nossa lição são: compreender qual deveria ser o julgamento dos presbíteros, mostrar como deve ser a designação de líderes e explicar por que Paulo aconselha Timóteo a usar um pouco de vinho na água. E o texto bíblico está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 21 a 25. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que, sem prevenção, guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Bendito é o Senhor. Então Paulo deixa essas instruções nessa primeira carta. Claro que ainda vamos continuar estudando sobre as epístolas pastorais, vamos falar ainda sobre a segunda carta e também sobre a carta a Tito. Então ele conclui com essas orientações para Timóteo, ter esse cuidado, não ser parcial, não agir por parcialidade, como diz aqui no texto, e também o cuidado ao escolher os líderes, não impondo as mãos sobre eles de forma precipitada, Tinha que realmente analisar e ver se estava enquadrado todas aquelas características que estudamos na lição número 5, que fala sobre instruções para os pastores, que mostra todo o caráter, todos os atributos morais que um presbítero deveria ter. Presbítero, bispo, pastor, falamos em lições anteriores, são sinônimos, são aqueles oficiais da igreja, juntamente com os diáconos, estariam ali então tomando conta da obra e dando prosseguimento. Timóteo tinha essa função de nomear novos líderes e com esse cuidado que Paulo prescrevia. Embora esse não seja o último capítulo da primeira carta, mas o comentarista ele fez esse recorte e nos traz esses conselhos importantes nessa lição. O capítulo 6 ainda teria orientações aos servos e as exortações finais do apóstolo Paulo. Mas vamos nos ater a essas recomendações. A lição de hoje conclui o estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Estudaremos a respeito da responsabilidade pastoral, escolha dos presbíteros e da disciplina a eles aplicada. O apóstolo volta a advertir ao jovem pastor acerca da indispensável cautela para a ordenação desses líderes, apontando para a necessidade de um tempo de observação para conhecer eventuais pecados do candidato, assim como para a ciência inequívoca de suas boas qualificações. Em um tempo em que impera a cultura da pressa, fruto da profunda seriedade que insiste em apertar todos nós, é salutar considerar o que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos ser moderados e esperar sempre o tempo de Deus para tudo. Eclesiastes 3:1, O tempo de Deus terminado para todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos saber também esperar, fazer as coisas no tempo certo. Louvado seja o nome do Senhor. E além desse cuidado que Timóteo deveria ter para a escolha desses líderes, também a lição vai falar sobre a questão do julgamento, pois aqueles líderes que estariam julgando também são sujeitos a serem julgados. Todo cuidado é necessário para exercer de forma santa esta obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, felizmente hoje, nessa cultura da pressa, tudo é para ontem e acaba-se às vezes se precipitando, escolhendo alguém que é neófito ou talvez até alguém que está ocultando algum problema
e se desse mais um pouquinho de tempo, aquele problema seria revelado. Também as boas obras também seriam reveladas com o tempo. Primeiro tópico, o julgamento dos presbíteros. Primeiro subtópico, sem prejulgamento ou parcialidade. Timóteo tinha a missão de observar a conduta dos presbíteros e fazer o devido juízo para a honra ou para a repreensão. Para isso, Paulo se responsabilizou solenemente: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. 1 Timóteo 5,21. O juízo deveria ser exercido sem prevenção, isso é, sem pré-julgamento ou motivações sujeitas que o inclinassem previamente a favor ou contra alguém. Timóteo deveria ser imparcial, sem se deixar influenciar por qualquer fator que o levasse ao favoritismo. Paulo lembra de que estava diante de Deus, o juiz de toda a terra, do Senhor Jesus, perante quem todos devemos comparecer, e dos anjos de Deus que participarão do juízo final. Gênesis 18, 25, Hebreus 12, 23 e Apocalipse 14, 14 a 20. Essa ordem solene que Paulo está dando a Timóteo, para fazer esse julgamento, para ser imparcial, para não impor a mão precipitadamente. Então, toda essa preocupação que Timóteo deveria ter nessa escolha desses líderes, Paulo mostra que era de suma importância. Por isso que ele conjura o seu filho a observar tais coisas, tais práticas, para escolher líderes sem favoritismo, sem parcialidade. Segundo subtópico, honra devida. Versículo 17 do capítulo 5, o apóstolo prevê a retribuição especial que os pastores locais deveriam ter, em conformidade com o trabalho prestado. Os presbíteros que governassem bem deveriam ser estimados por dignos de duplicada honra. Isso incluía a remuneração pelo trabalho, como está explícito no versículo 18, no qual Paulo usa a figura do boi que debulha, citando o Antigo Testamento de Deuteronômio 25:4, como já havia feito na carta à igreja de Corinto, 1 Coríntios 9:9. Também refere ao ensino de Jesus registrado por Lucas: digno é o obreiro do seu salário. E esse obreiro, além de ser digno do seu salário, estava ali dedicado àquela obra, ainda havia essa duplicada honra, aqueles que governassem bem, a honra para aqueles que ensinam. Então, havia essa preocupação de também honrar, Embora da mesma forma que os presbíteros eram julgados, inclusive para que fossem impostas as mãos sobre ele, as suas boas obras também teriam que ser honradas. O reconhecimento deveria ser maior ainda para os presbíteros que trabalhassem na palavra e na doutrina, aqueles que ensinavam, ou seja, pregando e ensinando a Escritura, conforme 1 Timóteo 3:2. Todo presbítero deveriam ser aptos para ensinar, mas certamente nem todos o faziam. Por isso, aqueles que se dedicassem ao ministério da palavra deveriam ser ainda mais honrados. Glórias a Deus. Então, Paulo tinha todo esse cuidado em demonstrar que aqueles que estavam se dedicando, claro que deveriam ser honrados. Isso que ensinasse ainda mais. Era uma das características para a escolha do presbítero, que ele fosse apto para ensinar. Mas pelo texto também podemos deduzir que nem todos ensinavam. Embora tinham que ter essa condição primária, nem todos estavam naquele ofício. E Paulo, então, atribui honra dobrada a esses que governassem bem e esses que estavam encarregados da palavra e da doutrina. O texto não abona, contudo, que haja um pastor dirigente que cuide somente de questões administrativas e não ensina a igreja, pois é a exposição da palavra que realmente identifica a essência da missão pastoral. Então, pastores têm muitos ofícios. E alguns têm dons para uma coisa, outros têm dons para outra. E havia necessidade de tudo isso, de uma boa administração, da pregação e do ensino. Terceiro subtópico, a repreensão devida. O tratamento justo aos presbíteros impunha, ao mesmo tempo, a repreensão para os que pecassem. A igreja precisa ser um ambiente onde impere a justiça. Não pode ser um lugar onde acusações levianas têm espaço. Por isso, Paulo diz a Timóteo, para o conhecimento de todos, que não deveria ser aceita acusação contra presbíteros senão com 2 ou 3 testemunhas. Então, aqueles que estariam no encargo de julgar, os membros da igreja também eram sujeitos a serem julgados, desde que houvesse o devido processo, acusação e as testemunhas que apontassem aquelas falhas e que embasassem tal acusação. Então não poderia ser algo de ouvir dizer, ouvir falar. Tinha que haver esse processo ali, para que aqueles que seriam julgados fossem julgados retamente. O apóstolo apresenta a necessidade de um verdadeiro juízo de admissibilidade,
para evitar que a qualquer tipo de acusação sem lastro em prova pudesse pôr em dúvida a conduta do obreiro e macular sua reputação. Na verdade, essa exigência de apresentação mínima de testemunha é aplicável a todos desde o Antigo Testamento, Deuteronômio 19:15 e Mateus 18:15-17. Deveria ser observada também em relação ao presbítero, certamente porque o próprio exercício do ministério pode suscitar oposições e calúnias. Então, os opositores poderiam vir com acusações falsas. Então, havia necessidade de todo cuidado, testemunho de provas, para que pudesse realmente ser um juízo que culminasse com a devida penalidade. Então, não poderia parar nenhuma dúvida. Se a acusação, ótimo, que essa acusação seja embasada em provas para que pudesse dar andamento a esse julgamento. O caráter público. A repreensão do presbítero deveria ser feita de forma pública. Não se poderia abafar o caso ou tratá-lo reservadamente, evitando que se tornasse público. Pelo contrário, a expressão na presença de todos não deixa dúvida de que não havia espaço para acobertamento de pecados. Não era para ser um julgamento apenas de gabinete, Ou seja, tinha que ser esclarecido e publicamente, sendo comprovado ou absolvido, aquele que estava sendo julgado. Então, era para ser público para que pudesse evitar qualquer parcialidade, e evitar qualquer acobertamento. Então, não tinha que ter nenhum cooperativismo, pelo contrário, tinha que ser igual, Da mesma forma como o membro era julgado, também o pastor ou o presbítero seria. Acobertar pecados sobre a alegação de proteger a imagem do faltoso, além de não contribuir para a sua verdadeira recuperação espiritual, serve para enfraquecer o temor do corpo eclesiástico, criando um círculo vicioso de pecado e escândalo. Repreender na presença de todos, o presbítero que pecasse levaria os outros a terem temor. E é como uma disciplina, Quando a gente dá a disciplina a um membro, não pode ser diferente também a um líder. Essa disciplina muitas das vezes é para mostrar que os erros não são acobertados, que há justiça, e não gerar, como diz aqui na lição, um círculo vicioso. Alguém diz, fulano pecou, ninguém fez nada, eu vou fazer igual. Pelo contrário, tem que mostrar que há ordem e decência, que há realmente temor na igreja e santidade. Pela natureza pública do procedimento, podemos afirmar que a expressão os outros abrangeria todos da igreja, já que todos seria dado a conhecer os fatos e a disciplina aplicada. Então, quando aplicamos uma disciplina a um membro do corpo de Cristo, não é pela falta, às vezes, do arrependimento. Às vezes a pessoa já se arrependeu do pecado, mas a disciplina serve também para todo o corpo. É um remédio que não só sara aquele que está doente, mas todo o corpo também vai ser beneficiado com a ação santa, justa e imparcial. Então todo o corpo vai sofrer, vai chorar, mas também vai sarar. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, a designação de líderes. Sem precipitação. Primeiro subtópico. Vivemos em uma sociedade na qual tem imperado a cultura da pressa. É a chamada sociedade fast food, cheia de ansiedade, estresse e depressão. Você já deve ter ouvido falar da síndrome do pensamento acelerado, SPA, que alguns especialistas afirmam estar atingindo mais de 80% da população. Precisamos tomar muito cuidado para não sermos envolvidos nesse turbilhão de inquietação mundial. Em um aspecto prático da administração eclesiástica, Paulo trata disso com Timóteo ao falar sobre a designação de líderes para a igreja de Éfeso. O jovem pastor deveria ser cauteloso e não impor precipitadamente as mãos sobre ninguém. 1 Timóteo 5:22. A ordenação de obreiros precisa ser fruto de um processo rigoroso de observação de condutas, visando identificar as qualificações previstas no capítulo 3 em 1 Timóteo. Então, como estudamos na lição 5, então deveria ter todos esses critérios, cuidados e tempo para que pudesse, então, haver a ordenação desses obreiros. E não algo precipitado ou por algum sentimento que movesse a pressa, às vezes o favoritismo, às vezes por ser parente de alguém. Então, nada disso tem que justificar a ordenação desses líderes de forma precipitada, tudo no seu tempo, como diz lá em Eclesiastes. Segundo subtópico, pecados evidentes. No versículo 24, Paulo trata dos pecados evidentes que pode ser observado com mais facilidade na vida de um candidato a líder espiritual. Todavia, o apóstolo adverte a Timóteo
de que alguns pecados somente se manifestam ao longo do tempo. Daí a necessidade de espera e análise da conduta. De fato, existem pecados que podemos chamar de flagrantes. Outros, contudo, costumam ficar escondidos e até disfarçados em comportamentos aparentemente sadios. Pecados menos patentes como orgulho, soberba e rebeldia, que geralmente só se manifestam com o tempo diante de situações específicas às quais as pessoas são submetidas, também serão julgados pelo Senhor. Então, às vezes, a gente vai para a aparência, né? Fazendo igual Samuel, né? Já vê a aparência e já quer, né, escolher, né, alguém pelo que está vendo, né? Mas Deus vê o coração. Tem coisa que está oculta que uma hora vai ser revelada. E às vezes até a gente pode provar, né, alguém que vai ser ordenado, alguém que vai ser designado para líder, provar, coloca ele em alguma situação, né, que ele vá, por exemplo, liderar outras pessoas e ver a sua reação, né? Às vezes o orgulho aparece naquela hora. Então tem coisa que só o tempo vai mostrar, é por isso que não há necessidade de nenhuma precipitação, né? Os diáconos têm que ser provados para ver se eles já serviam a igreja, né? Então eles não eram nomeados diáconos por aparentemente, né, já estarem prontos. Pelo contrário, tinham que ser primeiramente provados. Terceiro subtópico, boas obras. Da mesma forma que os pecados, também existem boas obras que facilmente são percebidas. Outras, contudo, que não são feitas em público, somente com o tempo aparecem. Essas, na verdade, costumam ser as mais autênticas. Assim, ao se impressionar com as boas ações, logo do começo, Timóteo poderia ser enganado. Como diz o conhecido adágio, nem tudo que reluz é ouro. Alguns exegetas entendem que a expressão as que são de outra maneira não pode ocultar-se diz respeito às más obras e não às boas obras. Assim o sentido seria, boas obras aparecem facilmente, mas as más obras costumam ser ocultadas. Por isso é preciso esperar com paciência para que os verdadeiros frutos apareçam. Sejam bons, sejam maus. Mateus 7, 15 e 23, né? Que é a árvore, né, conhecida pelos seus frutos. O que podemos entender desse texto? Né? Às vezes a pessoa faz alguma coisa só para se mostrar, né? E o que vai valer mesmo é aquela que ela está fazendo, que ninguém está vendo. E quando essa boa obra for revelada, essa vai ser objeto, né, de peso, né, para esse julgamento que está sendo feito previamente na escolha de um líder, né, de um obreiro, de um presbítero ou diácono, que eram os dois oficiais da igreja naquela época. E o terceiro tópico é um pouco de vinho. Primeiro subtópico, a questão da abstinência. Paulo recomenda a Timóteo que não bebesse somente água, mas que usasse um pouco de vinho. 1 Timóteo 5,23. Alguns eruditos veem nesse versículo certo embaraço para o entendimento vigente em nossas igrejas, de abstinência total de vinho ou de qualquer bebida alcoólica. Por outro lado, alguns intérpretes consideram que a referência do apóstolo seria ao vinho não fermentado ou não embriagante. A dificuldade apontada pelos eruditos é apenas aparente, porque o texto é absolutamente claro quanto ao propósito do uso do vinho, que era medicinal e não embriagante. Assim, se fermentado ou não, não há na recomendação de Paulo a mínima margem para se interpretar o sancionamento do uso do vinho para fins embriagantes. O exame da motivação resolve a equação. Né? Então, o contexto deixa claro, esse pouco de vinho que Timóteo iria misturar à água seria como um remédio, né? E não para ele tomar, só por tomar. Tinha um objetivo, né? E o fim não era embriagante, mas sim medicinal. E segundo subtópico, os males do vinho. São diversos os textos bíblicos que apontam para os perigos do vinho, razão que bem fazemos em nos manter longe dele, assim como de qualquer bebida embriagante. Provérbios 23, 29 a 32, Isaías 28, 7, Efésios 5, 18. Provérbios 21, versículo 1 diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como já afirmamos em lição anterior, não são poucos os exemplos de terríveis tragédias na vida de pessoas que escolheram relativizar essa recomendação. Em Jeremias 35, 6 a 19, temos o belíssimo exemplo dos recabitas. Eles se mostraram zelosos pelo ensino de seu pai Jonadab, filho de Recabe, abstendo-se totalmente de vinho e foram honrados por Deus, né? Então, enquanto Israel não seguia, né, as orientações, as recomendações dos seus antepassados em relação à fé, em relação ao temor a Deus, esses recabitas até nesse ponto foram fiéis, né? E não faziam uso do vinho. Então, foram honrados por serem fiéis àquilo que seus pais, seu avô, havia lhes transmitido. E terceiro subtópico, as enfermidades de Timóteo. O texto bíblico não explicita que enfermidade Timóteo enfrentava. Pela expressão paulina, acredita que ele tinha problemas estomacais,
o que se atribui à baixa qualidade da água. Conforme Donald Stamp, Timóteo começara a ter distúrbios gástricos, provavelmente devido ao teor de álcali, metais alcalinos como lítio e sódio e o potássio, na água em Éfeso. Paulo, portanto, declara que ele deveria usar um pouco de vinho com aquela água para neutralizar os efeitos daninhos da alcalinidade. Mas Paulo menciona também frequentes enfermidades de forma indeterminada. Talvez fossem efeitos colaterais decorrentes do problema estomacal, o que indica que Timóteo tinha uma certa debilidade em sua saúde. Isso provavelmente representava um desafio a mais na vida daquele jovem obreiro. A gente já viu que além de ser jovem, enfrentar todo talvez o preconceito que poderia ter em relação à sua idade, estava ali, mesmo assim, sendo agora um delegado apostólico, representante de Paulo para poder orientar aquela igreja. Paulo não tinha como estar em todas as igrejas ao mesmo tempo, e nessa sua última viagem, então ele deixa Timóteo ali. Então, além de todos esses desafios que Timóteo tinha, ainda tinha a questão da saúde, Tinha alguns problemas de saúde. Uma razão a mais para o seu mentor espiritual demonstrar preocupação e encorajamento. É confortante quando vemos líderes que se preocupam de verdade com a vida dos seus liderados, demonstrando como, no reino de Deus, se valoriza não apenas o trabalho do obreiro, mas a pessoa em todos os aspectos. Isso é fruto de verdadeiro amor e sincera afeição. Então, mesmo com aqueles problemas, Paulo sabia as qualidades do seu filho na fé, e se preocupava com ele e dar essa orientação. Então, uma carta, embora tinha todo esse aspecto de carta pessoal, a gente sabe que é doutrinária, servia até como uma recomendação para ele ser apresentado ali na igreja e doutrinar a igreja em relação a isso. Mas mesmo assim, Paulo conclui, nesse capítulo 5, ele deixa explícita essa preocupação com a saúde do seu filho. Concluindo, irmãos, concluímos essa lição com essa nota de afetuosidade que havia entre Paulo e Timóteo, um jovem cooperador que servia ao lado do apóstolo, como filho ao pai. Filipenses 2:22. Timóteo havia se entregado à mentoria de Paulo desde os primeiros anos da sua fé. Está lá em Atos 16, 1-5. Foi obediente e fiel em todas as missões que recebeu, que o Senhor continue levantando Paulo e Timóteo para o bem da sua igreja. Glórias a Deus. E na próxima lição a gente começa a falar sobre a segunda carta a Timóteo. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Maravilhoso, eterno Deus, te louvamos por essa lição, Pai, que eu possa realmente levantar mais Paulo, mais Timóteo, Senhor Jesus, para fazer a tua obra, Senhor. Líderes, Pai, aleluias, que tem essa preocupação, tem esse cuidado, Pai, aleluias, que, Pai, investe, aleluias, nas pessoas, para que a tua obra possa prosseguir, para que a próxima geração esteja preparada para dar continuidade. E, Pai, liderados também, Pai, que estejam, Pai, fazendo a tua obra com amor, se dedicando, Pai, se entregando inteiramente. Em nome de Jesus, Pai, desperta os dons, Pai, dos jovens, para a glória do seu santo nome, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.